Boa noite, amados irmãos, boa noite, Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui alegres por essa oportunidade de falar com todos, o convite que recebemos. Também tenho recebido alguns pedidos via WhatsApp para podermos dar continuidade de alguma forma à aula que temos lecionado na Escola Bíblica Dominical. Então eu fiz aqui uma coisa que é juntar a próxima aula que teríamos sobre a ceia do Senhor e essa oportunidade de falar com toda a igreja. Mas antes eu queria também trazer algo importante. Nos cultos nós não temos tido números especiais, se não me engano foram um apenas, e conclamar, tocar no coração do irmão, da irmã que tem esse dom, queira apresentar um hino ao Senhor. Não há risco nenhum o irmão e a irmã comparecer na igreja, entoar seu canto ao Senhor, e seria uma forma de mostrar ao nosso Deus o quanto a irmã, o irmão é grato ao Senhor pela vida que tem dado, independente das circunstâncias, será sempre fiel. O Emerson fez menção de um hino no domingo de manhã, que eu nem me lembrava tanto dele assim, mas é muito bonito, é um hino do Logos chamado Autor da Minha Fé. E para começarmos esse estudo, eu queria colocar ele aqui para que possamos ouvir e nos atentarmos como a letra desse hino, de fato, ela é bonita demais mesmo. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve
minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Levante suas mãos assim bem alto. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. O autor da minha Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E peço aos irmãos que tenham Bíblias, que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Farei uma leitura do versículo 17 até o versículo 23, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11. Começaremos no versículo 17, ok? Até o versículo 23, tá bom? Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvá-los-eis? Nisso não vos louvo, porque o que recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso grande e amado Pai, louvamos ao Senhor em todas e qualquer situações que viemos a ter, ó Pai, e estar. Queremos agradecer ao Senhor porque tem dado fôlego da vida, porque tem permitido que nós caminharmos mesmo em situações adversas. O Senhor de fato nunca faltou em nossas vidas. O Senhor de fato sempre foi real e presente e por isso te louvamos, ó Senhor. Queremos pedir agora sabedoria dos céus para explicar textos e palavras tão profundas como essa, ó Deus. Queremos que a tua igreja seja abençoada, que irmãos que nos acompanham, onde quer que estejam, Deus, sejam abençoados,
E se for o teu querer, ó Pai, que vidas possam ser trocadas, tocadas e transformadas pela ação do seu Espírito Santo, ó Deus. Ó Pai, não é a forma que gostaríamos, queremos estar em classe, podendo compartilhar com irmãos, queremos estar na igreja, na tua casa, podendo ter comunhão uns com os outros, mas essa é a situação que estamos no momento. Confiados que o Senhor há de nos dirigir os seus próximos planos, ó Senhor, e nos dar direção e luz do que devemos fazer. Para este momento eu te peço, ó Senhor, abençoe essas palavras, abençoe aquilo que será ministrado aqui neste momento, para que o teu nome possa ser honrado e glorificado mais uma vez. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Como já expliquei, esse seria o nosso próximo tema em sala de aula, a ceia do Senhor, pois estamos estudando 1 Coríntios, né? O tema do estudo é a Igreja de Deus em Coríntios, e é um tema propício para falar a toda a igreja, então agradeço o convite e acabou que uma coisa uniu-se bem à outra. Queremos explicar os versículos a seguir, o que de fato eles falam. Primeiro, algo histórico e que possivelmente poderá ajudar o irmão a entender, e com frequência ouvimos, né, a palavra santa, né? Em primeiro lugar, o motivo de não usarmos a palavra santa junto à frase e à celebração ceia do Senhor, isso tem uma conotação histórica, tá? Não tem uma explicação exatamente bíblica para isso. Em novembro de 2015, o Papa Inocêncio III liderou um concílio ao qual transformou o dogma da transubstanciação em uma doutrina católica. Marcelo, o que é transubstanciação? É a crença que os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, o vinho, literalmente se transformassem em corpo e sangue de Cristo. Nós não acreditamos nisso, nós não entendemos dessa forma, ok? E isso se originou lá atrás e, sem saber, denominações até mais perto de um cunho evangélico, podemos assim dizer, têm usado essa palavra, talvez até mesmo sem saber. Essa é de fato a origem da palavra santa, fica somente como um contexto histórico, algo para agregar a essa lição. Outras denominações, até europeias, igreja anglicana, fortemente ali, uma igreja muito forte na Inglaterra, usa essa palavra, essa forma de mencionar Santa Ceia do Senhor, até mesmo porque ela é oriunda, ela é vinda de uma divisão dentro da própria denominação católica. Ok? Aí está a imagem, um autorretrato, né, do Papa Inocêncio III, que fez com que isso pegasse literalmente e vem até os dias de hoje. Nós, porém, como a Bíblia ensina, quando é sempre mencionado, falamos ceia do Senhor. Perfeito? Importante explicarmos, meus irmãos, que no texto que lemos, e mais os versículos a seguir que leremos daqui a pouco, tem basicamente dois assuntos sendo tratados, ok? É evidente que a ceia é o principal, ok? A ceia do Senhor é um dos assuntos, e o segundo, junto a ele, é um grande banquete que acontecia antes da ceia. Com apoio de enciclopédia bíblica, podemos até dar um nome para essa festa, para esse banquete, que as enciclopédias tratam como a festa do amor. Podemos acreditar que de fato, muito possivelmente era esse nome, mas esse não é o nosso punho principal, mas demonstrar algumas características, formas que os irmãos estavam se tratando e aquilo estava se desencadeando em algo que não honrava e não glorificava a Deus. Esse banquete tinha como objetivo principal a confraternização da igreja. A ideia é que eles poderiam se unir, poderiam compartilhar suas coisas uns com os outros, os seus alimentos uns com os outros, lembrando que a igreja de Coríntios era uma igreja com várias divisões dentro do seu corpo de membresia. É horrendo dizer isso, é triste, mas a grande verdade é que aquela igreja falhou demais. Aquela igreja fez inúmeras coisas que desagradaram ao Senhor,
talvez essa fosse a principal ponto de desagrado do apóstolo Paulo, e sem dúvida nenhuma é importante explicar que era uma refeição comum, generosa, onde todos poderiam ter comunhão uns com os outros, exceto por um detalhe. A igreja era dividida por pessoas de muito poder aquisitivo, pessoas ricas, abastadas, com muito poder aquisitivo mesmo, onde elas traziam seus alimentos, traziam a sua ceia, e em vez de compartilhar com todos e todos estarem reunidos num só ambiente, de uma forma, comendo tudo em comum, de uma forma que verdadeiramente demonstrasse o amor que eles tinham um pelos outros, eles não faziam assim. Eles deturparam esse entendimento, eles falharam de uma forma grandiosa na compreensão e nesse princípio, e não era assim que acontecia. Olha só que interessante, o versículo 17 diz assim, nisto porém que vos dizer-vos não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Paulo deixa claro, de uma forma muito evidente, o seu desagrado com essa forma deles celebrarem esse banquete, celebrarem até mesmo a ceia do Senhor. Deturparam o significado da confraternização. Fruto do que? O versículo 18 é bem claro. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Tantas vezes falamos sobre isso, né? Há entre vós dissensões, e em parte o creio. Então, era certo que isso existia, e podemos dizer, se baseando até em versículos que leremos daqui para frente, que isso promoveu algo terrível na vida de todos eles, e da parte daqueles que tinham maior poder aquisitivo, um preconceito, uma acepção de pessoas para aqueles que não tinham o mesmo poder, não tinham condições de levar as mesmas coisas para eles. Olha a exortação de Paulo no versículo 21, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga. Meus irmãos, é triste demais dizer isso, mas imagina um ambiente onde estamos todos reunidos, fomos convocados para uma celebração em comum, e havia entre eles pessoas que se excluíam porque tinham condições melhores do que outras. Não é à toa que Paulo os repreendeu e foi duro com eles. E a parte final do versículo 21, e outro embriaga-se. Não é de se duvidar. Lendo e entendendo todo o histórico de Coríntios, é certo que isso acontecia. Tamanho o distanciamento, tamanho o afastamento do Senhor Jesus e dos princípios cristãos para a ceia do Senhor, é certo que muitos desses irmãos de fato embriagavam-se. Meus irmãos, é um pouquinho só que nos afastamos de Jesus, já seremos capazes de fazer coisas horrendas, coisas que desagradam ao nosso Deus de uma forma terrível. Paulo exorta, porém não abandona. Isso eu queria explorar um pouquinho com os irmãos. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Olha que absurdo. Que vos direis? Louvar-lo-eis? Nisso não vos louvo. Paulo é duro, incisivo em repreender e exortar e deixar muito claro que ele não aprovava tal direcionamento, não aprovava tais decisões, tais acontecimentos, mas uma das coisas mais lindas no apóstolo Paulo, uma das coisas que eu sempre admiro e sempre quando leio as epístolas, eu observo, ele sempre traz uma palavra de encorajamento, ele sempre traz uma palavra que incentive a igreja a prosseguir, a corrigir os seus passos, a corrigir o seu caminho, para que novamente possa fazer a vontade do nosso Deus e possa novamente caminhar conforme as Escrituras Sagradas. É algo típico de Paulo, é algo que realmente enche os nossos corações. Embora exortava, repreendia,
trazia sempre uma palavra de correção, admoestação, na direção de que os irmãos novamente trilhassem os caminhos do Senhor. A partir do verso 22 e 23 em diante, entramos necessariamente na ceia do Senhor. A ceia é uma celebração para refletirmos. Podemos pontuar 3 profundas reflexões nesse texto, que virá logo a seguir, e não é à toa. Sem sombra de dúvidas, quando adentramos a celebração da ceia do Senhor, são momentos que nós refletimos, que paramos para pensar em coisas importantes da nossa vida. Eu sempre percebi isso e lendo o texto só me afirmou mais essa ideia. As 3 principais reflexões que eu vejo na ceia do Senhor. A primeira, refletir sobre a cruz de Cristo. Segunda, refletir sobre a volta de Jesus. E a terceira, refletir examinando a nós mesmos. São essas três reflexões que vamos trabalhar e explicarmos. Paulo confiava que toda celebração poderia transformar a vida daquela igreja. Que essa celebração poderia e certamente era capaz. Não é à toa, meus irmãos, que a cada uma vez por mês, em outras igrejas adotam em períodos diferentes, mas adotamos uma vez no mês a ceia do Senhor para que possamos refletir sobre a cruz de Cristo, olhando para o passado, refletir sobre a volta de Jesus, olhando para frente e refletir examinando dentro de nós mesmos aquilo que de fato temos entregado e feito em prol da obra do nosso Deus. Paulo confiava que isso poderia mudar a vida dele, transformar o seu viver. Por isso a ceia é algo tão especial. Aquele ambiente de autorreflexão não é à toa. Não é à toa, meus irmãos, que quando sentamos, temos aqueles momentos onde podemos refletir, podemos pensar em nossas vidas, nossas ações, o que porventura temos desagradado ao Senhor e podemos corrigir. Os versículos a seguir apontam para essa direção. Primeira reflexão sobre a cruz de Cristo, versículo 24 e 25, olha que interessante. Diz: E, tendo dado graças, e partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Juntando o versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, é em memória de mim. Olha a profundidade, meus irmãos, do verso 24 que diz: Isto é o meu corpo que é partido por vós. Imagina se pudéssemos ter uma noção exata do que isso significa. Sem sombra de dúvidas, é um sacrifício grandioso, um sacrifício que não pode se explicar com simples palavras. Mas a grande verdade é essa a entrega de Jesus por nós, entendeu? Observe que Jesus, na ceia e nesse momento, ele não nos pede para lembrarmos dos milagres ou de qualquer realização que ele tenha feito, mas ele diz: Este é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. O vinho, de igual modo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, uma nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebedes, é em memória de mim. A ceia nos faz olhar para a cruz, para relembrarmos o sacrifício de Jesus por nós. Essa é a mensagem, eu diria, central da ceia. Isso é algo que certamente recordamos e relembramos com muito mais frequência quando estamos em celebração da ceia. E eu tenho certeza de uma coisa: a Bíblia, tratando de uma ordenança, vamos pegar ela ali daqui a pouco no versículo 23, se tratando de uma ordenança, ela não está aqui à toa. Certamente, eu sou capaz de afirmar com absoluta certeza, se não tivéssemos a ceia como uma ordenança, e se não a realizássemos até com tanta frequência, essas verdades não estariam tão constantes em nossa vida. Ou até trocando um pouquinho as palavras, com muito menos frequência estaríamos fazendo reflexões acerca da cruz de Cristo, aquilo que ele fez por nós. Eu posso afirmar isso com certeza
absoluta. As palavras de apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 14 e 15 me leva a também fazer uma ligação com isso, porque o amor de Cristo nos constrange. Julgamos nós mesmos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Olha a profundidade dessa passagem. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Meus irmãos, aqui Paulo está falando sobre uma entrega, sobre algo que deveria ser primordial na vida de todos nós. A ceia nos faz refletir sobre o passado e também sobre o futuro, quando nos voltamos para uma palavra como essa. Há versículos de em memória de mim, fazer isto em memória de mim, sem sombra de dúvidas, nos remete a olharmos para a cruz, a olharmos e refletirmos lá para trás, e que temos feito de fato em prol do nosso grande e maravilhoso Mestre. Mas uma segunda reflexão que gostaria de compartilhar com os irmãos, e que os irmãos olhassem junto comigo, que a segunda reflexão no versículo 23, fala sobre a volta de Jesus, tudo isso numa mesma cerimônia. Olha que interessante, tudo isso no mesmo momento. E Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos deixou isso à toa. A segunda reflexão no versículo 26, olha que interessante. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Irmãos, você relembra da promessa de Jesus Cristo virá? Com que frequência? Tirando esses dias mais tumultuados, podemos dizer, de pandemia, algo realmente inusitado até na vida de muitos, vivemos algo parecido anos atrás, mas nada com esse volume, esse impacto tão grande, né? Mas para ser sincero, nós lembramos disso com qual frequência? Uma coisa é certa, nesses dias, certamente sim. Mas no nosso cotidiano, em meio aos nossos trabalhos, em meio às nossas atividades, nem sempre. E daqui, volto a lembrar mais uma vez, a ceia também tem esse objetivo. Ela é realizada e naquele momento, naquela celebração, somos obrigados a repensar sobre isso. Anunciais a morte do Senhor até que venha evidente. Está falando sobre a volta de Jesus. Está falando de um tempo vindouro, olhando para frente. Ele virá, e eu lembro um versículo na Bíblia que diz assim, ó, bem-aventurado o servo, a quando o seu Senhor vier, o achar servindo. Meus irmãos, que nós possamos estar inclusos entre esses. Que para a honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar entre aqueles a qual quando o Mestre vir, nos achar servindo. A chama da esperança que poderia estar se apagando ganha fôlego novamente. A cerimônia e todo aquele ritual, podemos assim dizer, toda aquela celebração, a distribuição, sem sombra de dúvidas, nos remete à reflexão, nos remete a pensar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, nos remete a pensar sobre a cruz, sobre a sua volta, e eu gostaria aqui de trazer uma observação também. Em dias como esse que estamos vivendo, nos faz, sem sombra de dúvidas, pensarmos nesse assunto, sobre a volta de Jesus. Mas a grande verdade é que a Bíblia já nos fala sobre coisas que têm acontecido nos dias atuais. Quero aqui, por exemplo, dizer e extrair, se o irmão estiver em casa, a irmã estiver em casa com a Bíblia aberta, agora pode conferir lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, somente a parte A do versículo diz assim, ó, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Que palavra é essa? Pestilências. Doenças contagiosas. Qualquer dicionário vai trazer essa explicação. Epidemias, doenças contagiosas. Não é o que estamos vivendo hoje? Não é novo.
E aproveitando esse gancho dessa passagem, vemos ali grandes terremotos, fomes, não precisamos nem falar mais sobre isso. Eu acabei descobrindo uma coincidência e gostaria de compartilhar com a igreja nesse momento. Aqui eu separei os 4 grandes últimos terremotos. Eles aconteceram em Japão, 2011, Indonésia, 2004, Alasca, Estados Unidos, 1964 e também no Chile, 1960. Reparem, nos últimos 60 anos tivemos os 4 maiores terremotos já registrados. E os registros não são de agora, já são antigos. Mas aonde está a novidade? Aonde está o diferente? Outro dado que você provavelmente não sabia são que se tratam de tsunamis, também nessa mesma linha. Indonésia ligado, o mesmo maremoto, ligado à Indonésia de 2004 no campo acima, vemos que o tsunami provocou 230 mil mortos, ok? Mas o segundo maior, da onde traz esse registro? O segundo maior, Lisboa, Portugal, 1755, promoveu 60 mil mortos. Praticamente 1/4 desse vivido em 2004. Marcelo, quando você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, isso sempre existiu, ok, mas nunca em um curto espaço do tempo e com tanta magnitude. É esses os 2 pontos que eu sugiro e aproveito e peço para os irmãos refletirem. Nunca, jamais, em toda a história, tivemos uma realidade como essa. A verdade é que refletimos sobre essas coisas como estamos em situação de perigo. Por mais que seja ruim dizer isso, não é legal reconhecermos isso, mas essa é a grande verdade. O que não deveria acontecer, o que não deveria ser uma verdade. Deveríamos refletir sobre a volta de Jesus com muito mais frequência. Agradecemos a Deus porque ela é real e acontecerá. E é a esperança, uma das esperanças que devemos ter em nossas vidas. Continuando, indo para a terceira e última reflexão, que ocorre quando olhamos para dentro de nós mesmos. Essa eu diria que é a mais desafiadora e é a mais interessante no meu ponto de vista, no sentido de que isso é tão forte e ela traz explicações tão firmes nesse respeito, e o irmão certamente daqui a pouco saberá do que eu estou dizendo. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo. A parte A do versículo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e beba desse cálice. Essa parte a seguir que já vou dizer. Mas antes, quando fala examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dizendo que não é o líder que examina. Paulo está querendo dizer de forma clara e retundente que não é o líder, não é o professor, não é o seu líder de departamento, é você. Exclusivamente você examina a si mesmo. Não é para você, na hora da ceia, olhar para o lado e ver que um cálice foi deixado, ver que aquele irmão ou aquela irmã não estendeu a sua mão para pegar o pão. Não é o momento de você olhar para os outros, mas olhar para dentro de si mesmo. Entender que é uma reflexão pessoal e só você poderá fazer as correções que são necessárias em sua vida. Mas algo interessante, e é o que vem a seguir, é o mais surpreendente, eu me encanto com essa explicação, é que a Bíblia ela impulsiona o crente a tomar, a participar da ceia, a comer do pão, a beber do cálice. Olha só a parte B do versículo, eu já li, mas repito. E assim coma desse pão e beba desse cálice. A Bíblia está querendo dizer assim, ó, não é para você examinar, ok? E deixar. Eu, como diácono, quantas vezes, isso não acontece com muita frequência, mas já aconteceu algumas vezes, você estender a bandeja e irmãos recusarem o cálice. E quando acontece isso, eu me lembro desse versículo. E é como se fosse uma derrota do crente e uma vitória do Satanás. Porque é como se ele dissesse assim, ó, eu não conseguirei superar as dificuldades que tenho vivido.
Eu não conseguirei vencer obstáculos que me foram postos. E certamente eu preciso deixar. Mas não é isso que Paulo diz. Não é isso que a Bíblia te motiva a fazer. A decisão que a Bíblia te direciona a tomar é dizer assim, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. É mais ou menos um voto de dizer assim, ó, eu sei que eu reconheço e sei que tenho falhado nisto. Eu sei o que tenho, Senhor, eu tenho falhado naquilo. Mas daqui por diante eu serei vencedor. Eu mudarei as ações da minha vida, eu corrigirei o curso do meu viver para honrar e glorificar a Deus. E podemos contar com a ação do Espírito Santo, e a Bíblia diz, coma. Ela não diz assim, deixe. Ela diz, coma desse pão e beba desse cálice. É mais ou menos dizer assim, ó, não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Não dá para deixar de participarmos por causa de um pecado ou de um obstáculo que estejamos vivendo. Mas entender que somos plenamente capazes de vencer e superar esse difícil momento mediante a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O versículo 29 é ainda mais intrigante. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Participam indignamente, participam para a sua própria condenação. Mas que palavra difícil, forte, né? Come e bebe indignamente e para a sua própria condenação. Aproveitando, e já queria trazer a explicação junto com o versículo 27, que disse assim, ó, portanto, qualquer que come deste pão, ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Observe como as palavras são próximas, ou até iguais, indignamente, lá 29, indignamente. Aqui fala, será culpado, e lá, para sua própria condenação. Os irmãos que acompanham com a gente desde o início, o estudo de 1 Coríntios, todos sabem que aquela igreja possuíam pessoas fracas na fé, doentes até mesmo, e a palavra aí, e dorme, ela não é à toa. O crente, ele não morre, ele dorme. É algo importante a te dizer, amplamente já explicado em nossa igreja, e peço aos irmãos agora que observem aí o versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Falando aqui especificamente para a igreja de Coríntios. Daqui a pouco vamos aplicar em nossos dias atuais. A ação indigna que eles promoviam na ceia do Senhor, na forma de viver e no seu cotidiano, os afastaram e os promoveram e promoveram neles problemas físicos, doenças. Eles se tornaram fracos na fé, até mesmo podemos assim dizer. Mas em outras palavras eu quero dizer o seguinte: as consequências de uma vida do crente longe do Senhor Jesus Cristo pode levar problemas físicos, problemas estruturais, problemas que você não pode e pode porventura não ter condições de suportar por insistir em viver uma vida longe de Jesus. Essa é a verdade. E o que aconteceu com muitos aqui, quando fala a palavra dorme, foram levados, não já faziam parte da igreja de Jesus. E muitos estavam fracos e doentes. E aproveito para explicar uma outra coisa importante. No primeiro século, diferente de nós hoje temos a Bíblia completa em nossas mãos, eles não tinham esse enorme benefício, podemos assim dizer. Eles contavam muito com os testemunhos, com os milagres, com as profecias que vamos estudar em breve. Tudo isso era muito real, muito presente no cotidiano e no dia a dia da igreja. A Bíblia fala, e aqui em Coríntios em especial, e ele diz, eu sou de Cefas, né, de Pedro, o que indica que possivelmente Pedro já esteve em algum momento lá, mas alguns faziam parte do partido, né, de Pedro, embora não temos como comprovar isso, mas de alguma forma eles tinham contato com essa realidade
tão nobre, tão bonita do Novo Testamento e do início da igreja cristã. O próprio apóstolo Paulo, tantas outras verdades tão presentes no início da vida cristã, eles faziam-se presente em tudo aquilo. E aí que vem a conclusão mais horrenda de todos. Muitas dessas coisas, para muitos daqueles que estavam lá, isso não fazia a menor diferença. Não impulsionava a vida deles a uma vida digna, a uma vida que verdadeiramente honrasse e glorificasse ao Senhor Jesus. Por isso eram fracos e doentes. Mas e para os nossos dias atuais? O que podemos dizer? Precisamos entender que muitas doenças são frutos de orgulho, pecado não confessado, traição, adultério, roubo, mentira e algumas outras coisas que poderíamos dizer aqui. As consequências de uma vida tão distante de Cristo, as consequências de ações como essa, vai lhe causar uma tristeza interna tão profunda que vão desencadear problemas físicos. É evidente. Ninguém consegue ter uma vida sã, um crente, repito, uma vida sã, perfeita, em comunhão com a sua igreja, em comunhão com a sua família, junto a outros, se ele vive essas coisas em sua vida. E aí que eu faço uma ligação com 1 Coríntios 11, versículo 30. Há entre vós muitos fracos e doentes. E o que a ceia entra? Como entra a ceia nesse contexto? A oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor. A oportunidade de refletirmos. A oportunidade de corrigir os nossos passos e entendemos que, de fato, temos coisas a ajustar, temos decisões a serem tomadas que nos leve novamente aos caminhos do Senhor. A ceia é perfeita para isso. A ceia, ela tem exatamente essa conotação. E repito, se ela não fosse realizada com tanta frequência, nós seríamos crentes muito mais fracos do que somos. Nós certamente não teríamos a mesma entrega, que mesmo que não seja ideal, do que se vivêssemos muito menos esses momentos, essas celebrações. Voltando um pouquinho, eu não gostaria de deixar de explicar essa parte, por que a ceia do Senhor é uma ordenança. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Assim como o batismo, são as duas ordenanças que o Novo Testamento nos deixa de forma clara. Ceia e batismo. Focando na ceia, é a forma, e isso é o meu entender, que Deus e a Bíblia encontrou para que nós constantemente viéssemos a refletir sobre a cruz, sobre a volta de Jesus e refletirmos para dentro de nós mesmos aquilo que porventura temos falhado e precisamos corrigir. Trapaça e entre tantas outras coisas. Em algum momento deixaram de olhar para a cruz de Cristo, de ter a esperança da volta de Cristo e deixaram de examinar a si mesmo. Falando da igreja de Coríntios. Tem mais 2 versículos que eu gostaria de encerrar e compartilhar com os irmãos, e esse seria um olhar para a igreja, um olhar importante, e nesses momentos de certa dificuldade, podemos assim dizer, lembrar a todos nós. O versículo 33 e parte do versículo 34. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não os ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Aqui ele fala falando um pouco sobre a reverência, sobre o respeito ao momento. O ritualismo, ele não é tudo, mas em alguns momentos ele é muito importante. O ambiente que cerca a ceia, a singeleza
da forma qual ela é aplicada. A simplicidade nos instrumentos, né? Um pedacinho de pão, uma tacinha pequena, né? Elas não diminuem a grandiosidade daquela celebração. É disso que ele está falando aqui, ó. Se é para comer, coma em casa, ok? Não estamos aqui para encher a barriga. Não estamos aqui, e a glutonaria é um pecado, bebida então nem se fala, mas Paulo está querendo aqui frisar que o momento deve ser cercado por uma singeleza, por uma simplicidade única e uma reverência ímpar. E aproveito para dizer mais uma coisa e assim encerrar. Portanto, meus irmãos, os ajuntais para comer, esperar uns pelos outros. Eu vejo aqui uma preocupação de Paulo para com a igreja e não deixando de falar isso em uma plena celebração da ceia. Quando os irmãos mencionam à frente, incluo até o pastor Alex, em observações, se você está em dificuldade, se você tem enfrentado algum problema, não deixe de procurar a igreja. Isso não é da boca para fora, isso não é palavras jogadas ao vento. Se o irmão, de fato, quiser o nosso apoio em algum momento, meu telefone está à disposição. Os telefones dos pastores estão à disposição, os diáconos estão à disposição para ajudar a igreja nesse momento tão difícil no que ela vier a precisar. Porque somos uma só igreja, somos corpo do Senhor Jesus Cristo, estamos unidos a todo e qualquer momento de felicidade, de alegria, como inúmeras vezes vivemos em nossa igreja, como momentos de isolamento e dificuldade, como estamos agora. Um só corpo, uma só igreja, um só batismo, com o intuito único de honrar e glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso grande e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor por tudo que tem feito em nossas vidas, em momentos difíceis como esse, bem sabemos, mas temos uma confiança única no Senhor, que há de responder por nossos anseios, responder as nossas dúvidas como ninguém. E queremos pedir ao Senhor que manifeste a Tua vontade. Já lembramos ali à frente ao Senhor, no nosso retorno, o Teu querer, ó Pai. E queremos, ó Deus, estar novamente reunidos como Igreja de Cristo no templo do Senhor, para juntos louvarmos e adorarmos novamente a Ti, unidos juntos. Mas queremos fazer mediante a Tua aprovação, ó Senhor. E pedimos que o Senhor fale a nós nesse sentido. Ó Deus de amor, pelos demais dias que virão, ruins ou não, queremos dizer ao Senhor, confiamos em Ti, ó Pai. Nos dê direção e sabedoria para lidar dia após dia. E podemos ter a confiança plena que o Senhor não há de falhar como nunca falhou. Ó Deus, muito obrigado por tudo e oramos hoje e sempre confiados no nome de Cristo Jesus. Amém.